Beleza. Eu estou vendo que a professora Nara está aí também. Nara, tem alguma contribuição aí para o nosso debate? Não sei se ela está ouvindo. Nara Branda é a professora Nara, né? Acho que não. Então vamos lá. Professor Renato, se o senhor quiser continuar, será bem-vindo. Nós vamos falar agora só sobre a proposta e aceitação. Duas coisas importantes, pessoal. Eu preciso que vocês tenham só um pouquinho aqui, alguém fez alguma pergunta. Professor, quanto ao limite desse dano indenizável na responsabilidade civil pré-contratual, ela deve se ater tão somente ao prejuízo decorrente dos gastos nessas tratativas? Boa pergunta, João. Vai depender do caso concreto. Não há limitação na lei, né? Não há limitação na lei que diga assim, os prejuízos estão limitados a tal coisa. Se for prejuízo de ordem material, ele está limitado ao que for comprovado que houve de prejuízo. Só que de quanto foi esse prejuízo? Não sei. O que for comprovado em juízo é o limite da indenização. Então vamos lá. Eu alego que tive um prejuízo de ordem material de 1 milhão, mas eu só comprovo 500 mil, a indenização vai estar limitada à comprovação, né? Então, com relação à indenização pelos danos materiais, eles estão limitados ao que for comprovado em juízo. Com relação aos danos morais, não tem limitação legal, não tem tabela pré-estabelecida, pré-fixada, tá bom? Então, voltando lá, vamos compartilhar aqui. Então, pessoal, agora, por favor, eu preciso que vocês estejam com o Código Civil de vocês, porque eu, no nosso PDF, Código Civil, no nosso PDF, não é esse, deixa aqui, sessões preliminares, fechar. Depois eu vejo. Cadê o meu Código Civil? Só um pouquinho. Que achei. Deixa eu botar para lá. Deixa eu me fixar aqui. Pronto. Então, eu preciso que vocês estejam com o Código Civil aberto. Eu já ampliei aquele nosso PDF, né? Depois eu vou encaminhar para vocês já. Então, já fizemos aqui o debate, legítima expectativa e contratante boa-fé. Proposta. A proposta é o primeiro 400 e... Deixa eu chegar lá. 420 aqui. Formação dos contratos. 427. Então, olha só. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não é o resultado dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Também denominada policitação, consiste na oferta de contratar, que uma parte faz a outra, com vistas à celebração de determinado negócio. Daí, aqueles que apresentam a oferta é chamado de proponente, ofertante ou policitante. O que é que eu tenho que ter por bem claro nesse momento, nessa fase de oferta? Pessoal, falou, tá falado. Atenção com relação a isso. Por quê? Se a proposta ocorrer, eu vou ser obrigado, anotem isso, eu vou ser obrigado a cumprir a proposta que eu fiz. Muita atenção com a proposta. E o que diferencia uma proposta de uma negociação preliminar? A proposta, ela reúne todos os elementos necessários para concretização do contrato. Então, quais são os elementos de um contrato de compra e venda? Objeto, preço e consentimento. Então, se eu identifico o objeto e o preço na proposta, acabou, eu sou obrigado a cumprir. Eu sou obrigado a cumprir. Então, se eu digo assim, ó,
essa caneta por R$10. E alguém diz, tá aqui, Leonardo, os R$10. Eu digo, não é bem assim. Acabou, eu tenho que vender, eu sou obrigado a vender. Por quê? Porque a proposta, ela vincula o proponente. De onde é que eu extraio isso? Porque ele diz assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A proposta de contrato obriga o proponente, pessoal. Atenção, artigo, se perguntarem para você onde é que está dito isso, artigo 427 do Código Civil. A proposta obriga o proponente. E eu vou dizer mais para vocês. É com base nesse artigo que que o Código de Defesa do Consumidor se fundamenta também. Quando você chega num supermercado e tem dois preços numa mercadoria, você tem o direito de pagar a menor ou a que você escolher. Por quê? Porque é uma oferta. O supermercado fez a oferta, fez a oferta e ele é obrigado a cumprir com aquela oferta, porque a oferta obriga o proponente. Ok? Então, atenção, que esse é o primeiro debate que a gente tem que fazer. Eu sempre parto daí. Quando eu falo sobre proposta, formação de contrato, eu sempre parto daí. Eu sempre parto da ideia de que a proposta obriga o proponente. Então, falou que ia vender, que ia alugar, você é obrigado a fazer. Óbvio, né? Nos termos da contratação, tá bom? Então, e um dos debates que é feito, né, além de reunir todos os elementos do contrato, o que seria se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Ela deixa de ser obrigatória se eu trago uma condicionante. Por exemplo, eu vendo o celular por R$10 se não chover. É o próprio termo. Agora está um sol. Agora está sol. Eu não sou obrigado a vender, porque o próprio termo da proposta é contrária à venda. A eficácia ainda não aconteceu. A natureza do negócio. O que é a natureza do negócio? O que poderia acontecer? Quando eu falo de natureza, eu estou falando de coisa elementar, própria do negócio. Então, se é próprio do negócio de compra e venda de imóveis, que eles se deem por escritura pública, se a proposta não envolver isso, está contrariando a natureza do negócio. Ou ainda as circunstâncias do caso. Vamos imaginar o seguinte, se usa essa ideia de circunstância do caso para imaginar situações que possam ofender a proposta, que não tornem ela séria, que não tornem ela concreta. Ok? Essa obriga o proponente, parte de um princípio, é chamado princípio da vinculação da proposta ou princípio da obrigatoriedade. Tá? Eu tenho algumas disposições com relação ao prazo. Alguém sabe me dizer por quanto tempo vale uma proposta que é feita? Qual o prazo de duração de uma proposta? Alguém sabe me dizer aí? Prazo de validade de uma proposta, segundo a lei. Não existe? Não existe prazo, a Regiane. Alguém mais? João, não sabe. Mas existe, tá? Eu vou dizer para vocês que existe.
Porque senão imagina assim, ó. Eu digo aqui, ó, nós estamos conversando, eu digo assim, ó. Vendo a caneta, R$ 10. Daqui 2 anos, você me procura, Leonardo. Sabe aquela caneta que tu ofereceu dia 18/4 de 2020, às 11h20 para meio-dia? Caraca, é 20 para meio-dia. Passou rápido, hein, pessoal? Desculpa aí, tá atrapalhando o sábado de vocês. Passou rápido. Imagina, daqui 2 anos alguém me interpelar, ei, eu quero a caneta. E você é obrigado a me vender porque existe a força obrigatória da proposta, ela vincula as partes. Eu digo, ei, calma, calma. A lei traz uma situação. As propostas que são feitas a pessoas presentes, ou seja, nós aqui, nós estamos, apesar de distantes uns dos outros, a lei considera aqui que nós estamos entre pessoas presentes, que essa proposta que eu fiz é para pessoas presentes, porque vocês estão nesse exato momento em contato com a proposta. Eu falei, vocês receberam a proposta. Então, isso é feito entre pessoas presentes. A proposta feita entre pessoas presentes, se não aceita imediatamente, ela deixa de ser obrigatória. Essas respostas de prazo, elas estão aqui, ó, no artigo 428. A proposta deixa de ser obrigatória. Se feita sem prazo, a pessoa presente, ou seja, eu estipulei prazo, não, eu só disse que estava vendendo a caneta por R$ 10. Não for imediatamente aceita, ou seja, ela deixa de ser obrigatória. Se feita a pessoa presente, ela não é imediatamente aceita, ela deixa de ser obrigatória. Infelizmente, nós não estamos juntos esse ano, mas todos os anos, eu compro alguma coisa de algum aluno. Ou compro uma caneta, ou compro um estojo, ou compro um livro. Por quê? Porque eu faço uma proposta e a pessoa aceita, eu compro e levo para casa. Vocês podem conversar com os alunos dos anos que já passaram, todo ano eu compro alguma coisa de alguém em sala de aula para poder deixar isso bem claro. Aqui eu não vou poder fazer, mas, olha, ofereço por R$ 10. Se a pessoa diz aceito, ok, acabou. No inciso 1, do 428, ele fala assim, ó, considera-se isso, João, mas ela tem que ser retratada antes do aceite. Ela não pode ser retratada depois do aceite. Eu tento dizer assim, ó, vendo por R$ 10. Não, deixa, pessoal, não estou vendendo mais. Essa é a retratação. Agora, se eu digo, ó, vendo por R$ 10, aí o João vem e diz assim, ó, ok, aceito, tomo o dinheiro, falo, não estou vendendo mais. Aí já não é mais retratação, tá? Isso aí é descumprimento contratual. Então, considera-se também pessoa que contrata por telefone ou meio de comunicação semelhante. Pessoal, o Código Civil é de 2002. Eles nem imaginavam WhatsApp, Zoom. Vê que eles não falam sequer em e-mail. Porque o projeto de lei é muito anterior a 2002 ainda. Então, quando ele fala em pessoa presente, o código está querendo dizer em pessoas que eu posso presumir que estão tendo contato imediato com a proposta. Agora, nesse momento, se eu fizer uma proposta, vocês estão tendo contato imediato com a proposta. Então, atenção, que o 428, inciso 1º, inciso 1, ele não fala, ele não é um rol taxativo, quando ele fala por telefone ou meio de comunicação semelhante. Não é só semelhante ao telefone, é semelhante a tudo que dá a entender que a pessoa... Oi, tô ouvindo, Michel. Então, vamos pegar aqui um exemplo que não seja esse. Usar o exemplo do site da Americanas, por exemplo. Site da Americanas, lá tá disponível. Isso. Lá tem disponível os jogos, né, do PS4. Aí, de um preço. Aí você chega lá na loja, é um preço muito superior. Ou então, você pede para a moça consultar lá na loja principal do shopping. E se não for de um preço muito superior ao que está lá no site, tu tem o print,
ela diz que não tem em estoque, né, em nenhuma das lojas aqui da cidade de Rio Branco, sendo que quando você consulta pelo seu CEP, lá tá dizendo que tem. Então, eu poderia processar Americanas por isso e pedir um danos morais por causa disso. Lesou o Michel, consumidor, né? isso. Não, apesar de ser defesa do consumidor, nessa parte de oferta, ele se embasa muito no Código Civil. O que acontece? Eu desconheço, de verdade, alguma legislação que obrigue as empresas a disponibilizarem o mesmo produto pelo mesmo preço em plataforma digital e plataforma física. Vamos usar esse termo assim, na loja física e na plataforma digital. Não, mas assim, ó, eu chego lá, o jogo é físico, eu vou na loja para me comprar o Blu-ray, o Blu-ray, entendeu? Só que tá dizendo que tem disponível lá naquela loja. Beleza, eu vou me dirigir até a loja para comprar. Só que lá no site está dizendo que na loja dessa localidade aqui, Rio Branco, em alguma das 3 lojas da Americanas, vai ter o jogo físico, o Tá, então Blu-ray, eu vou lá deixa só eu comprar. entender. No site, ele oferta para Ou no você, aplicativo. tá, no site, no Isso. aplicativo. Ele afirma para você que você vai pagar um preço, vamos dizer, R$ 100 na loja física, ele fala isso. Tem essa advertência dizendo assim, ó, na loja física é esse preço. Sim ou não? Ou ele só diz que existe. É, Não, olha só. existe esse jogo lá, aí tá assim, R$ 100, aí chega na loja é 200, 250, Bom, aí o que acontece? entendeu? Se, Ou então nem tem. se, se há a informação no site da empresa que você vai chegar na loja e vai pagar os R$ 100, ok. Eu vejo que aí sim é aplicável a questão da oferta vincular. O dano moral, de pronto, só por não cumprir a oferta, ele não é automático. Você entendeu? Não cumpriu a oferta, automaticamente eu tenho que gera indenização por danos morais. Não, não é automático. Tá? Não é automático. Tem que ocorrer fatos que vão além do mero descumprimento de regramento contratual para poder gerar o dano moral. Chegou lá, a vendedora te humilhou, te degradou de alguma forma. A Lígia está falando aqui que é normal o valor do site ser menor do que a loja física. Sim, por que é normal? Porque o custo é menor. O custo é menor. Você imagina que o aluguel de um depósito lá na Via Chico Mendes é muito mais barato do que o aluguel de uma loja no shopping. Então eu levo isso em consideração. Ok? Eu levo isso em consideração. O preço de locação lá na Via Verde é bem menor do que o preço de locação de uma loja no shopping. Então, na hora de vender o Mas mesmo tá dizendo produto... pegue na loja hoje. Se tá lá dizendo pegue na loja hoje, você pode ir lá Tá, pegar na loja hoje por aquele preço. Pegue na tá. loja hoje por esse preço. Então, Com frete é o preço tal. eu tô deixando bem Entendeu? claro. Eu tô deixando bem claro, Michel. Se tiver a informação de que você pode ir na loja física e pegar o objeto e que vai pagar o mesmo preço, ok, você pode, diante do não cumprimento, ingressar com ação pedindo que a parte cumpra isso. Ponto. Né? Agora, retire na loja não significa que você tem que comprar na loja. De verdade, é um caso muito específico. Tem que olhar o que fala exatamente o que está escrito lá no site, porque ele pode dizer assim, ó, você tem que comprar pelo site e só retirar na loja. Se você chega lá para comprar, pagar, a atendente vai te atender. Então, se você vai fazer isso, é outra situação. Então, o caso concreto, eu estou diante do que você falou, com base em oferta, separando bem as coisas. Uma situação é o seguinte: se tem lá dizendo, vá até a loja, compre e pague por esse preço, ok. Se tem na loja dizendo assim, ó, a loja é outro preço e aqui é outro preço. Eu vou dizer mais para vocês, é comum a mesma loja, em locais diferentes, em lojas físicas, elas praticarem preços diferentes. Ponto.
para o mesmo produto. Isso é permitido? Sim, é permitido, pela mesma coisa que eu falei para vocês. Em determinadas zonas, o custo de operação de uma empresa pode ser muito maior do que em outras. Né? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que se tem uma restrição de circulação de veículos durante o dia. Olha, se a minha loja está nesse local que tem restrição de veículos durante o dia para entrega, eu vou ter que colocar funcionário para trabalhar à noite para receber os meus produtos. A transportadora vai ter que colocar funcionários para trabalhar à noite. E vocês sabem que a hora noturna ela é mais cara do que a hora diurna. Além disso, eu vou ter um tempo menor de operação. Então, além de pagar o pessoal à noite, provavelmente eu vou ter que pagar mais pessoas para trabalhar durante esse período. Né? Então, imagina. E aí, de outro lado, eu tenho uma outra loja em um local que não tem qualquer restrição de circulação. Essa restrição de circulação me gera um custo maior. Então, uma caneta, a mesma caneta que eu vendo em um local que não tem restrição de circulação pode me custar 10, e a mesma caneta nesse local que tem restrição de circulação pode me custar 15. Pode me custar 15. E aí eu tenho que observar justamente isso, tá bom? Então, primeira coisa, se a proposta é feita a pessoas presentes, sem prazo, ela deve obrigatoriamente ser aceita na hora, senão ela deixa de ser obrigatória. Se feita a pessoa ausente, o que é uma pessoa ausente, pessoal? Quando eu falo em pessoa ausente, eu estou falando em situações em que as pessoas não recebem automaticamente, elas não tomam conhecimento da proposta no exato momento em que ela é feita, né? Por questões de modo. Hoje em dia ninguém mais usa carta, mas antes existia carta. Ok? Hoje em dia não existe mais carta, mas o e-mail, você não fica com o e-mail aberto toda hora. Tem gente que consulta e-mail uma vez por dia, tem gente que consulta o e-mail um dia sim, um dia não. Tem gente que consulta e-mail uma vez por semana. Esse é o negócio. Entendido? Então, feito em pessoa ausente, às vezes você manda alguém levar a mensagem. Então, quando a proposta é feita para a pessoa ausente, eu tenho que esperar ter decorrido o tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, é o tempo suficiente de me chegar à resposta. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Uma outra coisa que é importante de falar para vocês, a proposta ela pode ir com prazo. Então, colocar uma proposta com prazo, ela resolve todos esses problemas. Até o dia 19/4/2020, eu vendo essa caneta por R$10. Acabou. Eu tenho um prazo na proposta. Tá? E ainda, se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente, que é aquilo que o João falou. Eu posso me retratar da proposta? Sim, eu posso me retratar da proposta. Só que eu tenho regramento para isso. O regramento está lá no inciso 4. Se antes dela é a proposta, ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Eu mando um mensageiro e diz, olha, fala lá pro Michel que eu estou vendendo a caneta. Só que o cara tá indo, antes disso eu consigo ligar, ô Michel, tudo bem, Michel, eu não estou mais vendendo a caneta. Ele nem vai entender por que eu estou falando que não estou mais vendendo a caneta. Mas a retratação chegou antes da proposta. Chegou antes da proposta. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Ok. Beleza. Nós já falamos, nós adiantamos um pouquinho, que é o 429, que é o caso das Americanas, tá, Michel? A oferta ao público equivale à proposta, quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrato está em circunstâncias ou
os usos. É o caso da Americana. Olha, vendo mouse por R$15. Cara, é oferta. Oferta ao público. Ok? Ela se equivale à proposta. Atenção, que quando ele fala aqui, ó, salvo se o contrário resultar das circunstâncias. Pessoal, vamos lá. Qual é o preço de um mouse? Base desse meu aqui, ó. O simples, mais simples de todos. Leitor ótico, cabo, R$15. R$20. Vamos imaginar que eu chegue lá nos Americanos e tem assim, ó. Eu vou riscar aqui na... Preço do mouse. Vou riscar aqui na tela, ó. Viram aí? Preço do mouse. R$1.5. Aí eu chego, pego o mouse e vou lá pro caixa e digo assim, ó, tá aqui o mouse, tá aqui R$1,50. Pessoal, de verdade, não existe mouse a R$1,50. Não existe mouse a R$1,50. Pelo menos não para venda direta ao consumidor. Não existe mouse a R$1,50. Não existe mouse a R$1,50. Eu querer forçar isso é uma falta de boa fé tremenda. Então, quando a lei fala, se o contrário não resultar das circunstâncias, olha só, tá claro aqui para mim, tá claro que o cara ia botar vírgula aqui, ó. E por algum motivo veio um ponto para cá. Então, o valor do mouse não é R$1,50. O valor do mouse é 15. Então, eu não posso querer forçar alguém a cumprir uma oferta se a circunstância demonstra que houve um erro. Eu não posso forçar alguém a cumprir uma oferta que a circunstância demonstra que não é o 1,50. Ok? Modo de revogação. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Tá? Nós vamos parar em oferta, até pela questão do tempo, já vai dar meio-dia. Nós temos aí um tempinho mais para vocês terem uma atenção. Eu já vou compartilhar esse PDF com vocês. Eu preciso revisar ele ainda, mas eu preciso revisar esse PDF, mas eu já vou mandar para vocês já darem uma acompanhada. Alguém tem alguma dúvida com relação à proposta ou sobre alguma coisa que nós tratamos hoje aqui? Vou liberar o microfone para vocês aí. Galera, estão com o microfone liberado aí. Alguém tem alguma dúvida? Fechou. Eu vou compartilhar então as aulas com vocês. Vou upar lá pro... O senhor gravou essa aula, né, professor? Acredito que sim. Aqui a bolinha vermelha gravando. Acredito que sim. Se der certo, tá bom? Aí já vou compartilhar as aulas e depois libero para vocês. A primeira aula eu não gravei para o pessoal da tarde. Eu não gravei porque é a mesma aula que já está lá que já está no YouTube, tá bom, pessoal? É exatamente a mesma aula. Então não gravei. Quem quiser pode olhar lá as outras aulas. Beleza? Professor, valeu. Oi. Professor, tô ouvindo. Só para esclarecimento, em relação ali ao prazo de validade de uma proposta, porque todo comércio onde você vai, quando ele faz uma proposta, ele fala que a proposta ela é válida por 30 dias. Após 30 dias ela acabou. O senhor fez uma explicação bem ampla, mas assim, o regramento jurídico, o que diz a lei sobre a questão do orçamento
se é só 30 dias realmente ou se pode se estender mais. Qualquer prazo. Eu posso colocar qualquer prazo. O prazo é definido pelo proponente. Quem faz a proposta define o prazo. Isso, exatamente. O proponente define o prazo. Só Tá isso. bom? Muito obrigado. Eu posso botar prazo em horas. Vale por 12 horas. Vale por um dia. Entendi. Tá bom? Eu aconselho a vocês que sempre coloquem prazo nas propostas, para evitar qualquer dúvida. Tipo na Black Friday, né, professor? Que às vezes tem a proposta relâmpago, no caso de 2 horas, 3 horas. Exatamente. Ou enquanto durar o estoque, eu tenho 100 peças em estoque. Tá bom? Uhum. Eu posso colocar o termo vinculado a tempo, posso a quantidade. Ok. Fechou? Valeu, galera. Um abraço para vocês.